Olá, pessoal, meus cumprimentos. Sou a professora Aline e vou acompanhar vocês na disciplina Noções de Direito aplicadas ao comércio. Nós vamos iniciar falando um pouco sobre a pessoa natural, mas antes eu gostaria de mostrar para vocês, que a pessoa no ramo do direito, ela é considerada todo aquele sujeito, ou titular de relações jurídicas. Então, é aquele sujeito que vai ter os seus direitos garantidos por lei, assim como contrair deveres. Esse sujeito, ele pode ser o sujeito natural ou a pessoa física, como a gente conhece, ou então a pessoa jurídica, como nós vamos abordar na próxima aula. Então, a pessoa natural para o ordenamento jurídico vai ser todo ser humano nascido com vida, sendo que aí não existe qualquer discriminação em relação à idade, sexo, raça, nacionalidade, enfim. Para o ordenamento jurídico, a partir de um momento que o ser humano ele nasce com vida, então ele é considerado uma pessoa natural. E aí eu vou frisar com vocês a questão da personalidade, ela surgir para o ordenamento jurídico apenas a partir do nascimento com vida, porque essa é uma concepção, inclusive considerada, às vezes questionada por muitos juristas por ser considerada uma visão antiga, né? Essa visão ela vem lá da teoria natalista, que provém do direito romano, onde considerava-se naquele período, até por uma questão das limitações da medicina, limitações de ordem científica da época, que quando a mulher estava gerando um ser lá dentro, aquela época, eles ainda não sabiam o que estava sendo gerado no ventre da mulher. Existia muito medo em relação ao que estava sendo gerado ali. Naquela época, as pessoas tinham medo de que essa mulher poderia estar gerando um monstro lá dentro, por exemplo, né? Aos nossos ouvidos hoje pode soar estranho, às vezes até agressivo, mas como eles não tinham, os avanços e a tecnologia na medicina que a gente tem hoje, a concepção era de que enquanto estava na barriga da mulher, não se sabia o que estava ali. E aí, quando nascia, que se verificava que era um ser humano, aí sim, a partir desse momento, ele passava a ser considerado uma pessoa natural, um ser humano, como nós. Por isso, inclusive, que a gente tem até hoje a expressão dar à luz, porque o ventre naquela época era considerado um lugar de trevas, de escuridão, não se sabia, naquele momento o que estava sendo gerado. E aí dar à luz era trazer realmente à luz o ser humano. Então, por isso, vindo lá do direito romano, enquanto estava na barriga e eles não sabiam o que é que estava ali dentro, não era dotado de personalidade. E aí, a partir do momento que vinha a luz, aí esse ser passava a ser considerado uma pessoa natural. E hoje em dia, a gente se questiona, e os juristas também têm essa percepção de que essa visão, ela soa um pouco ultrapassada. Mas, segundo o artigo 2º do nosso código, a gente ainda tem que é considerado, que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Mas é importante a gente destacar, e aí eu chamo a atenção de vocês para esse trecho, ó. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. O que isso quer dizer? Talvez alguém pudesse questionar aí. Mas como assim, então, a mulher grávida, o bebê não tem nenhum direito? Ele não é ainda considerado uma pessoa? A lei põe a salvo os direitos do nascituro. E o que isso quer dizer? O nascituro vai ser a pessoa que ainda está sendo gerada no ventre da mãe, E existe a expectativa de direitos, ou que os juristas costumam chamar de condição suspensiva. O que quer dizer isso? Existe uma expectativa de quando esse ser humano vir a nascer com vida, ele vai ter os seus direitos. Mas, para que ele tenha os seus direitos resguardados, ele precisa nascer com vida. Então, a gente tem até uma questão de ordem, Por exemplo, um bebê, para ter uma gestação saudável, para ter direito a uma gestação saudável, ele precisa nascer com vida. Mas, Aline,
Se ele já nasceu, como é que eu vou garantir um direito de gestação saudável? Pois é, queridos alunos, essa realmente é uma questão de ordem que divide opiniões no direito, mas que para fins, né, do nosso entendimento do Código Civil, nós vamos realmente ter que afirmar que o ser humano precisa nascer com vida para ter efetivamente acesso a direitos. Enquanto ele está sendo gerado, ele existe a ele, né, resguardada a ele, uma expectativa de contrair os seus direitos, né? Só para reforçar, já existem teorias concepcionistas que são chamadas, né, que são, vamos dizer assim, consideradas por uma parte da nossa doutrina, mas não existe consenso em relação a elas, tá? Nessa teoria concepcionista, existe uma diferenciação dos direitos da personalidade do sujeito e os direitos materiais. O que seria isso? Por exemplo, né, ao nascituro, ao bebê que está sendo gerado, não seriam resguardados direitos patrimoniais, de herança, por exemplo, mas direitos de personalidade, como, por exemplo, falado anteriormente, a gestação saudável. Não existe consenso em relação a isso. O que a gente tem hoje no nosso Código Civil, o artigo 2º, é que a pessoa vai adquirir personalidade e, consequentemente, ter direitos a partir do seu nascimento com vida, tá? Então, falando um pouco sobre a personalidade, então, vai ser a aptidão que toda pessoa tem de adquirir direitos e contrair deveres na ordem civil. Então, de acordo com o nosso Código Civil, artigo 1º, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Ou seja, toda pessoa no Brasil é dotada de personalidade. Lembrando, a personalidade, ela é adquirida a partir do nascimento com vida. E aí faz-se necessário a gente fazer algumas considerações em relação à personalidade. Primeiro, a possibilidade jurídica, ela implica para nós, e a gente precisa saber diferenciar, a capacidade de adquirir direitos e a capacidade de exercer direitos. Notem que quando eu digo para vocês que todo ser humano é capaz de adquirir direitos na esfera civil, eu estou dizendo para vocês que ela é capaz de contrair esses direitos desde o seu nascimento. Mas isso não quer dizer que essa pessoa ela vai ser capaz de exercer os seus direitos logo que nasce. Ou seja, vou dar um exemplo para vocês para ficar mais claro. Imagina que uma criança de 3 anos, ela recebe um imóvel do seu avô, né, por uma herança, né, que foi deixada. Então, uma criança de 3 anos, por uma herança do avô, recebeu aí um imóvel. Essa criança, ela tem, desde os seus 3 anos, a capacidade de adquirir esse direito de propriedade. Ou seja, o avô deixou para ela. Então, o direito de adquirir essa posse, esse bem, ele já pode ser exercido por essa criança. Mas essa criança, ela consegue, com 3 anos, adquirir e exercer o seu direito e os seus deveres em relação a esse imóvel? Se a gente for parar para pensar em relação aos deveres, uma criança de 3 anos, ela conseguiria pagar o IPTU desse imóvel, por exemplo? É claro que não, né? Então, essa é a diferença entre adquirir um direito e exercer esse direito. Essa criança com 3 anos, ela adquire o direito pelo imóvel, mas ela só vai vir a exercer esse direito quando ela estiver na sua capacidade plena, que nós vamos ver logo a seguir, né? Que vai ser exercido a partir da sua maioridade. Então, como a gente pode distinguir essa possibilidade jurídica? Eu adquiro a partir do momento que eu nasço com vida. Eu posso ganhar imóveis no meu nome, ter o direito de ter esses imóveis no meu nome. Eu só vou exercer o meu direito a partir do momento que eu tiver a minha capacidade civil plena, porque exercer o direito também implica em exercer os meus deveres. E uma criança de 3 anos
né? Como nós já explicitamos aqui, não teria condições, então, de exercer o seu dever e nem o seu direito também, né? De tomar posse aí dessa propriedade deixada pelo avô, certo? Então, até a sua maioridade, ela vai ter a capacidade de adquirir esse direito, mas exerceu apenas com a sua capacidade plena, certo? Outra questão que é importante de se dizer: as coisas, diferente das pessoas, elas não têm personalidade. Eu não posso tratar bens, objetos, coisas como se fossem pessoas. Então, no ordenamento jurídico, né, a gente não vai conseguir trabalhar em cima de algum bem, algum objeto, algum material, falando aí nessa capacidade de exercer ou adquirir direitos e deveres, certo? Da mesma forma, pessoas não podem ser tratadas como coisas, como objetos. Todo ser humano, ele é dotado de personalidade, logo, ele tem direito de exercer, né, a sua capacidade e, com isso, contrair direitos e deveres. Então, todo e qualquer ação que venha a atingir esse princípio, ou seja, tratar pessoas como coisas ou objetos, é considerada uma violação da dignidade da pessoa humana. Não se pode tratar pessoas como coisas, como objetos, certo? Então, no Brasil, para a gente fazer um fechamento, independente de qualquer discriminação, toda pessoa é capaz de adquirir direitos e contrair deveres na ordem civil. A gente precisa fazer uma ressalva de que nem sempre foi assim, não é mesmo? Então, a gente lembra aí, né, das situações nos tempos sombrios de escravidão, a questão indígena, as mulheres também, né, para vocês terem uma ideia, a mulher foi adquirir direito ao voto apenas em 1935. E aí a gente também pode ressaltar, né, que apenas em 1988, vamos colocar aí, né, 31 anos, que foi facultado o voto aos jovens de 16 e 17 anos e também às pessoas analfabetas. Então, é uma conquista, é um direito recente e que pode e deve, né, ser comemorado, assim como outros avanços que nós vivemos aí ao longo dos últimos anos. Falando então sobre a capacidade, como eu já cheguei a mencionar aqui anteriormente, né? Falando sobre o exercício da personalidade, só ressaltando, adquirir a personalidade a gente adquire desde que a gente nasce com vida. Mas como é que eu posso exercer essa personalidade? Então, por direito, todo ser humano pode exercer a sua personalidade, desde que a gente tenha aí a capacidade de exercício dessa capacidade. E aí são considerados capazes os que possuem discernimento. De forma geral, os indivíduos maiores aqui no Brasil de 18 anos. Ou seja, para exercer a sua personalidade, o ser humano ele precisa ter discernimento. E no nosso ordenamento jurídico é considerado que os maiores de 18 anos são os capazes de exercer esse discernimento, certo? Já os absolutamente incapazes são considerados aqueles indivíduos menores de 16 anos. Ou seja, o nosso ordenamento ele entende, né, que as pessoas com menos de 16 anos, elas ainda não têm o discernimento para que esse indivíduo possa exercer os seus direitos. Logo, eles são considerados absolutamente incapazes. Já os relativamente incapazes são aqueles indivíduos, primeiramente, né, maiores de 16 anos e menores de 18. Ou seja, quem está nessa faixa etária é considerado relativamente incapaz porque o exercício do direito ele pode acontecer, mas isso vai ser relativo a determinada esfera ou objeto de atuação. Então, dando exemplo para vocês, um jovem de 16 anos ele pode votar, exercer o seu direito de voto. Porém, com 16 anos,
entende-se, né, aqui no nosso país, de que ele ainda não pode exercer o direito de dirigir. Então, é relativamente incapaz, depende, né, da situação, depende do tipo de objeto que está sendo analisado. Por isso, relativamente incapazes. Além disso, nós temos os ébrios habituais, que são eles, são aqueles indivíduos, né, que bebem de forma constante e que por isso ficam durante longos períodos ou mesmo permanentemente, quase em estado de efeito do álcool no corpo. Então, os ébrios habituais são aquelas pessoas, né, que vítimas aí do alcoolismo, que vão estar constantemente alcoolizadas. Por isso, relativamente incapazes, porque sob o efeito de álcool, essa pessoa perde a capacidade de discernimento. Assim como os usuários de substâncias tóxicas, né? Elas também vão perder o discernimento sobre o efeito dos tóxicos. Logo, vão ser considerados relativamente incapazes. E por fim, também aquelas pessoas que por algum motivo, por exemplo, uma condição de doença, não podem exprimir a sua vontade, não conseguem falar, expor o seu desejo, a sua vontade, e por isso, nesse momento, ela vai estar relativamente incapaz, né? Cessada essa condição, ela volta a ser considerada capaz se assim ela puder exprimir sua vontade. E os pródigos são aquelas pessoas que começam a se desfazer dos seus bens de forma descontrolada, desmedida, começam a vender, dar, doar, enfim, sem qualquer critério, né, sem qualquer discernimento, e por isso também elas vão ser consideradas, naquele dado momento, como relativamente incapazes. Vale ainda uma última ressalva em relação à emancipação. Os pais, e aí a gente precisa ressaltar, né? Pai e mãe precisam entrar com um pedido para o juiz de emancipação para que indivíduos entre 16 e 17 anos possam ganhar a sua emancipação e assim o exercício da sua capacidade. Também vão ser emancipados indivíduos que passarem no concurso público, por exemplo, né? A lei prevê esse exercício da capacidade a partir desse momento. Então, existem algumas exceções à regra, mas de forma geral, se a gente for fazer um resumo, né, uma retomada do que foi falado aqui, todo ser humano, quando ele nasce, ele adquire a capacidade de adquirir deveres e direitos na esfera civil, mas ele só vai passar a exercer esses direitos, contrair a sua capacidade de exercício do direito, via de regra, a partir dos 18 anos, de forma geral, absoluta, né? E com algumas exceções, ou pelo menos com algumas brechas, vamos dizer assim, para os relativamente incapazes, que vão ser aqueles indivíduos entre 16 e 18 anos. Tá certo, pessoal? Então, aqui a gente encerra o nosso tópico sobre pessoa natural. Eu espero vocês na próxima aula, em que nós vamos falar um pouco sobre a pessoa jurídica. Um abraço, até a próxima aula!